Ai, vamos começar, gente? Eu não gosto desse negócio de marcar horário e ter que ficar esperando toda a vida. Vamos começar? Tem tanta coisa que eu quero falar hoje que se eu não começar eu vou acabar lá pelas 9 da noite. Então vamos começar, não é mesmo? Bom, então, todo mundo que tá aqui até agora já me conhece. Boa noite, tudo bem, Pedro? A live de hoje, gente, eu quero falar pra vocês a respeito da minha transição de carreira. Mas, Elisa, pra que você vai fazer isso? Tipo, pra expor sua figura na Medina aleatoriamente? Não é pra isso, não é pra me expor. É simplesmente porque tem uma máxima que a gente ouve geral da nação falar, que é o seguinte: pra que eu vou aprender com os meus erros? Tipo, pra que eu vou errar pra aprender? Se eu posso aprender... Tá aqui, Lara, minha menininha veio pegar. Então, Bia... Se eu posso aprender com os erros dos outros, não é assim? Então eu vim aqui contar pra vocês como foi a minha experiência de vida, como que eu fiz essa transição de carreira, como que eu me preparei pra ela, como tem sido, né? E pra que sirva de exemplo pra você. Esse é o objetivo dessa live. Ótimo, então vamos lá. Bom, eu estava falando pra vocês o que vai ter aqui hoje, né? Então, eu vou contar pra vocês a minha história a respeito da minha transição de carreira. Pra quê? Pra que isso sirva de norte pra vocês. Porque deu certo, né? E uma experiência que deu certo, ela precisa e deve ser compartilhada, né? Eu acredito muito nisso, que a gente observando outras pessoas, o testemunho de outras pessoas, eu posso aprender com os erros dos outros e assim economizar tempo, economizar energia e economizar erro, ter mais acerto do que erro, não é assim? Bom, então o que eu quero passar pra vocês hoje? Primeiro eu vou contar a minha história. À medida que eu for contando a minha história, eu quero que vocês observem 3 tópicos muito importantes. Eu tenho uma cola aqui e uma ali, viu, gente? O primeiro, o que uma falta de planejamento faz na vida do ser humano? Sabe aquela história Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Cara, é um erro escandaloso. Então eu quero que vocês observem ao longo da minha vida o número de cabeçadas que eu dei porque eu não tinha um planejamento. Então eu ficava Zeca Pagodiana na minha vida. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês observem é esse. Segundo ponto que eu quero que vocês observem é sempre é possível recomeçar. Vocês vão ver ao longo do pouco que eu vou contar da minha história quantas vezes eu recomecei, quantas vezes eu recomecei. Então sempre é possível recomeçar. O fim, gente, é a morte. Antes da morte, sempre dá tempo de recalcular a rota, sabe? É meio que uma teoria GPS. Tipo, errou o caminho? Não tem problema, faz novo cálculo da rota que dá tudo certo, ok? E o terceiro ponto que eu quero que vocês observem, que talvez, na minha humilde e singela opinião, é o mais importante, sonhos movem vidas. Sem sonhos, nós não somos nada. Nós não somos ninguém se nós não sonharmos. Mas tem um detalhe importante. Sonhos precisam ser transformados em metas para que se realizem. Sonho por sonho, é só sonho, entende? É só dormir, ficar sonhando e pensando. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um plano de ação, o sonho ele não serve para nada. Na verdade, ele pode inclusive te conduzir a um processo de frustração muito grande. Então o ideal é que você transforme os seus sonhos em metas. Sim, eu vou te ensinar como ainda hoje nesta live, por isso fique até o final. E tem um detalhe, gente, ao longo da live eu vou contando a minha história e vocês podem ir mandando perguntas. Só que se eu tiver, tipo, no meio de um raciocínio e eu parar pra responder uma pergunta, eu vou ficar meio perdida. Então a Bogota é a Lara. A Bogota tá anotando pra mim as perguntas e depois ela traz o papelzinho pra mim e daí eu respondo. Combinado? Ok, vale perguntar tudo, mas não sei se eu vou responder tudo, porque eu não sou obrigada a responder qualquer pergunta. Aprendam isso. Diquinha, tia Elisa. Você não precisa responder tudo que te perguntam. Você responde o que você quiser responder, ok? Mas eu vou responder tudo, prometo, tá bom? E ao final da live, eu vou passar pra vocês três dicas, uma delas com 1, 2, 3, 4, 5 subitens, de um passo a passo. Eu gosto muito, eu ficava muito frustrada quando eu entrava para estudar alguma coisa, entrava numa live, ia fazer um curso e não tinha um passo a passo, sabe? Não tinha um como fazer, entende? Eu vejo muitas pessoas falando a respeito das técnicas de inteligência emocional, falando a respeito de crenças, falando a respeito de todos esses conteúdos, mas não te dão o como. É igual crença, cara. Crença é um bom exemplo. Geral da nação fala, você precisa reprogramar as suas crenças. Ok, mas como? Outra coisa que todo mundo fala, você precisa se amar, você precisa ter amor próprio. Ok, mas como?
Então, eu não gosto disso. Toda vez que eu trago alguma coisa, a minha ideia é trazer de forma simples, clara, que vocês consigam compreender rapidamente e, principalmente, ter sempre no final um como. Como que eu vou fazer? Como que eu vou usar isso? Porque senão, sabe, fica perdido, fica solto. Então eu não gosto. Então vai observando, porque aos poucos a gente vai costurar tudo. A programação neurolinguística, ela é lógico-matemática. Então a gente começa, vai pro meio, vai pro final e faz um juntadão das coisas, costura tudo e faz um bem bolado. Combinado? Muito bem, então. Então vamos lá. Essa história vai começar quando eu era criança pequena lá em Ipatinga, cara. Uma cidade quente, 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 lotada de lagartixa. Eu desenvolvi uma fobia de lagartixa por causa dessa cidade. Minha história vai começar lá. É lógico que tem história antes, mas hoje a gente começa lá. Em Ipatinga, eu fui morar em Ipatinga, não tenho certeza, mas eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E foi a cidade que eu morei mais tempo, eu morei 6 anos em Ipatinga. E lá eu comecei a fazer balé. Jazz, na verdade. Eu comecei a fazer jazz porque minha mãe achou que eu tava rechonchundinha, sabe? Minha mãe achou assim que eu tava deverazmente um pouco engordinha, sabe? Daí ela me colocou pra fazer jazz. Só que o que aconteceu? Eu me apaixonei pela dança. E eu fui me envolvendo e fui me dedicando à dança. E me tornei uma dançarina, na verdade. Porque eu não dançava balé clássico porque eu tinha um problema no joelho. Tinha rótula presa, acho. Então eu dançava jazz, então eu não era bailarina, eu era dançarina. E ali eu fui desenvolvendo mesmo uma carreira. Aos 14 anos eu era a primeira bailarina da minha academia, a primeira dançarina da minha academia. Então eu amava, aquilo era a minha vida. Esse ponto é muito importante lá pro final. Então a minha grande paixão era dançar. Eu vivia pra isso, eu respirava isso. Um belo dia, o meu pai foi transferido para uma cidade chamada Teófilo Otoni. Eu espero que nenhum Teófilo Otonense, deve ser assim que fala, esteja me assistindo. Mas, gente, como eu detestei aquela cidade. Eu não gostei real oficial de morar lá. Eu tinha toda uma estrutura de trabalho como dançarina, de tudo em Ipatinga, e de repente eu tive que ir para Teófilo Otoni, porque eu tinha 14 anos. E daí fui embora para Teófilo Otoni. E cheguei lá, a primeira coisa que minha mãe e eu fizemos, minha mãe sempre me apoiou em todos, sem exceção, em todos os meus sonhos. Minha mãe, gente, ela é assim: ô mãe, eu tô com uma vontade, ela vai, faz. Depois a gente vê o que dá. Minha mãe é assim, sabe? Tudo que eu falo que eu quero fazer, ela me apoia, ela dá força, ela é assim, a mãozinha da minha mãe tá o tempo todo assim, ó, atrás de mim, me empurrando, sabe? Então minha mãe e eu fomos procurar uma academia para eu poder dançar em Teófilo Otoni. E aí achamos uma e tal, e eu fui. E, cara, era muito ruim comparado ao que tinha em Ipatinga. Ipatinga é uma cidade muito cultural. Então era muito fraco comparado ao treinamento que eu tinha em Ipatinga. E daí aos 14 anos eu comecei a trabalhar como professora de dança. Eu parei de estudar, não era a hora ainda, mas era o que eu tinha pra fazer. E comecei a trabalhar como professora de jazz. E eu amei, eu adorava dar aula de jazz. E assim foi. Morei em Teófilo Otoni 2 anos. Gente, Damiãozinho, seja bem-vindo. Morei em Teófilo Otoni 2 anos. E aí a minha mãe e meu pai decidiram me mandar para Belo Horizonte para estudar jazz, para continuar com o meu sonho de ser dançarina. E a minha irmã já morava lá e eu fui morar com a minha irmã. E aí chegou lá, acabou que eu não fiz aula de dança. Cara, sabe que aí começa o primeiro tópico que eu pedi pra vocês observarem. O que uma falta de planejamento faz com a vida do ser humano. Foi uma coisa muito assim, então eu vou. E aí eu fui. E aí a mãe falou assim comigo: olha, faz magistério. Porque daí quando você formar, na minha época, gente, quando eu tava fazendo ensino médio, ainda tinha o técnico de magistério. E daí minha mãe falou: olha, faz o magistério porque vai te dar uma profissão. Falei: tá bom, mãe, então eu faço. Daí eu fui fazer magistério, e aí comecei logo a fazer estágio, e de repente eu tinha esquecido que eu tinha ido pra lá dançar. Eu simplesmente, gente, não dancei. Eu fui para Belo Horizonte para estudar dança, e eu fiz teste no primeiro ato, passei no teste do primeiro ato, não fui estudar, não me perguntem por quê, nem eu sei. Entende? É o que eu falei pra vocês observarem no primeiro tópico. Uma total e completa falta de planejamento. Eu fui vivendo. Aí um belo dia eu acordei e falei: não, caso, tô sentindo muita falta de dançar.
Aí fui numa academia que tinha em frente à minha casa e falei, olha, posso dar aula de jazz? Ela falou, pode. Aí eu comecei a dar aula nas academias de BH. Eu dei aula em 2 academias e dei aula em 2 escolinhas. De Aerobahia, é verdade, e de jazz. Era muito legal, cara. Eu me divertia pra caramba nessa brincadeira. Mas o meu sonho de estudar dança, de estudar balé, desceu pra água abaixo, eu me esqueci dele. E, enfim, a vida foi levando e a minha falta de planejamento me fez perder esse momento. É, né, Gogó? Tá ligada? Então, o que acontece neste momento da minha vida? Nesse momento, eu tinha 17, quase 18, 17 quase completos, passando para 18, e eu ganhei o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Eu fiquei grávida da minha filha mais velha, da Juju. E quando eu engravidei, eu fiquei meio tipo... E aí, sim, a total falta de planejamento tá explícita, né, gente? Tá escrito aqui na minha testa. Não tinha um planejamento de vida. Tá ruim, Vini? O que tá ruim? Imagem? Conta pra mamãe. Peraí, gente, deixa eu ver aqui como é que tá, que o Vinícius me falou aqui que a net tá ruim. Tá, Júlia, Lara, me dá um ok aqui, por favor. Vou continuando. Se tiver ruim, vocês me falam. Bom, aí, o que acontece? Nessa idade, aos 17 anos... Então tá. Vini, é a sua, filho. Eu ganhei o melhor presente que eu joguei na minha vida, que é essa menininha aí, ó, a Gilinha. E aí, mais uma vez, uma total falta de planejamento, uma total falta de logística. E aí eu fiquei naquela, pai, não deixa eu ir embora pra... Meus pais nessa época moravam em Itabira, e aí meu pai falava que queria me levar pra lá, minha mãe falava, né, vou ter que te levar, porque como que você vai ficar com um bebê em Belo Horizonte, cara? Impossível. E aí eu fui morar em Itabira com a minha filha. Cheguei em Itabira, com a minha filha não, grávida. Aí fui morar em Itabira, fiz um ano de cursinho muito mal feito, mas muito mal feito, gente. Era aquela coisa assim, eu chegava no cursinho, a aula era ruim, eu falava assim, ai, tô grávida, tô passando muito mal. Se eu assistir 5 aulas meu curso inteiro, foi muito. Eu usava essa desculpa e não estudava. Aí, nesse momento, o desejo do meu coração era fazer vestibular, na minha época ainda era vestibular, não era Enem, para dança. Eu queria fazer em São Paulo. Só que como que eu ia para São Paulo com um neném? Impossível, cara. Então, mais uma vez, eu não fiz. Tipo, me esqueci. Mais uma vez, me esqueci do meu sonho. E aí a Júlia nasceu. Eu morei em Itabira acho que mais 1 ano. E aí quando chegou a hora de eu fazer vestibular, acho que eu morei 1 ano só em Itabira, não tenho certeza. E aí quando chegou a hora de eu fazer vestibular de novo, minha mãe me deu 2 opções. Ou você fica em Itabira, porque eu moro aqui e eu vou te ajudar, ou você vai pra Barbacena. Por quê? Barbacena é a terra dos meus avós. Então eu tinha todos os meus tios, os meus primos que estão aqui na live, minha família linda que sempre me ajudou, pra me ajudar com a Juju. Então e aí eu fiz pros 2. Eu fiz letras em Itabira e fiz fono em Barbacena. Por que que eu fiz fono? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu tinha lido um livro que falava a respeito de dançoterapia com surdos. E eu achei que ia ter tudo a ver e que eu ia bombar dando aula de dança para surdos, e aí eu fui fazer fono. E eu me lembro um dia que minha mãe falou assim comigo, é bonitinho, boba, você vai usar branquinho, você vai ficar bonitinha. Gente, olha a falta de planejamento, gente, que vida é essa, que vida louca. Muito bem, fui, passei nos 2 vestibulares, só que meu pai foi transferido para Juiz de Fora, então eu não podia mais ficar em Itabira. Então eu vim morar em Barbacena. No segundo período de fono, eu falei, isso não é o meu sonho. Eu cheguei, assim, a essa sábia, brilhante conclusão de que ser fonoaudióloga não era o que eu queria fazer o resto da minha vida. Mas eu sempre tive uma sede, um desejo de independência muito grande. Eu sempre quis dar conta de cuidar da minha filha sozinha, sempre quis não depender dos meus pais, sempre quis, sempre tive. Minha mãe conta que desde muito pequena eu sou assim, ela fala rebelde, mas eu não aceito esse rótulo não, eu gosto de independente. Eu sempre gostei de ser independente, sempre gostei de... eu sei, Sabrina. Sempre gostei é isso, cara, de ser independente, sabe? De dar conta das minhas coisas. Sempre gostei disso. E principalmente depois que a Juju nasceu.
Depois que a Juju nasceu, meu coração supitava isso, sabe? Tipo, cara, eu tenho que dar conta de cuidar da minha filha. Ela é minha filha, ela não é filha dos meus pais. Eu que tenho que ficar com ela, eu que preciso cuidar dela. E eu sempre cuidei, mas não financeiramente, né? Então eu queria dar conta de assumir a Juju como um todo, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Muito bem. Daí o que aconteceu? Eu cheguei, sabe, à conclusão de que eu não queria ser fonoaudióloga. Concordo, Pri. Mas eu terminei a minha faculdade. Por quê? Porque eu queria ser independente. Então eu pensava assim, se eu parar e recomeçar, eu vou atrasar a minha vida. Aí nesse momento eu comecei muito mal feito a fazer um planejamento de vida. Nesse momento o que eu pensava basicamente era, eu vou me formar, eu vou trabalhar, eu vou ser independente. Quando essas 3 coisas se concretizarem, aí sim eu vou viver o meu sonho. Aí eu vou atrás do meu sonho. Nessa altura do campeonato, o meu sonho já não era mais ser bailarina. Nessa época da minha vida, eu já não tinha mais aquela pegada de dançar, de fazer balé. Ei, tia Zizi! Obrigada, tia, de você estar aqui. Cláudia, como muda? Pausa dramática, gente, porque esse comentário da Cláudia é essencial. A prova de que um filho muda tudo. Muda tudo e mais alguma coisa. Só que tem um detalhe, muda pra melhor. Muda pra melhor, a gente fica tão mais madura, tão mais perspicaz, né? Tão mais humana, tão mais legal. Filho é vida. Você tá com um neném pequenininho aí, você sabe, né? Bom, então, nessa altura do campeonato, a minha ideia já não era mais ser bailarina. O que eu queria era falar em público. Eu sempre gostei de falar, vocês estão vendo aí, gente, se deixar, vai aqui 8h30, 9 horas, e eu vou, porque eu sou boa de papo. Se tem um trem no qual eu sou boa, é de falar. Ô, trem bom, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Se tiver meia dúzia de gente, então, pra bater umas palminhas, mais ainda eu gosto. É claro que meu sonho sempre foi ser cantora, né? Aproveitando que o Gui tá aqui, mas meus primos, minha família sabem que eu sou extremamente desafinada. Então esse ia ser muito difícil de realizar. Então eu decidi que eu queria falar em público. E assim foi. E aí, gente, nesse momento aqui eu quero fazer uma pausa para que vocês observem uma coisa importante. E aí agora eu vou me dar ao luxo de falar das minhas crenças, porque é a minha história de vida. Então se eu não falar das minhas crenças, eu não estou sendo honesta com a minha história de vida. Hoje, quando eu paro e olho, sabe, de uma forma bem global, bem ampla para minha história, eu vejo Deus montando um quebra-cabeça, sabe? E encaixando cada pecinha assim. Porque vocês vão ver daqui pra frente que tudo o que eu fiz resultou nesse momento de vida que eu tô hoje. E tinham coisas que, tipo, foram acontecendo, que não foram planejadas. Mas não foram planejadas por mim. Mas eu tenho certeza que foram planejadas no coração de Deus. Porque vocês vão ver como que as coisas vão se encaixando na minha vida, gente. Como que a minha experiência de vida, como que os cursos que eu fiz foi norteando, sabe? Então assim, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, creio que os meus dons e os meus talentos são para a honra e glória do Senhor, e creio que foi Deus quem me deu esse dom de falar em público, para que Ele possa usar da forma como Ele achar que deve, né? Então vocês vão observar daqui para frente como que Deus vai fazendo assim, ó, montando um quebra-cabecinha mais lindo do mundo. Vocês vão ver, fica aí, não sai não, porque a minha história é bonitinha demais. Muito bem. Aí eu fui fazendo fono. E eu sempre fui Maria Curso. Quando eu fazia magistério, eu fiz curso de recreação. Eu fiz ENAF, cara, Encontro Nacional de Atividades Físicas. Falava que tinha curso e tava a Elisa lá. Eu lembro, gente, outro dia eu tava olhando meus certificados, eu fiz curso de DOS. Ó, gente, se bobear, os meus filhos que estão aqui nem sabem o que é DOS. Eu fiz curso de DOS, vocês têm noção? Então, curso de tudo que vocês puderem imaginar, eu fiz datilografia, tudo. Depois, quando eu entrei para fazer fono, não foi diferente. Eu fiz 2 especializações, uma em fono hospitalar e uma em fono neonatal, em Belo Horizonte. Cheguei a fazer estágio no Hospital Sofia Feldman, no Odilon Beres, em BH. Fiz curso no Mater Dei, em Belo Horizonte. Fiz curso naquele hospital no HU, em Juiz de Fora. Então assim, eu sempre fui Maria Curso. Então eu fui me preparando. Quando eu formei, eu continuei essa saga. Logo que eu formei, eu comecei a fazer pós em neurociência. E assim que eu formei, eu arrumei emprego numa cidade que chama Dores do Turvo.
Uma cidade que tem 5 mil habitantes, sendo que 3 mil moram na cidade e 2 mil na zona rural. Então é uma cidade que se você fizer assim, ó, ela passou. Foi uma experiência excelente na minha vida. Por quê? Como única fonoaudióloga do município, eu atendi tudo o que vocês puderem imaginar. Afasia, nossa, dislexia, disfagia, nossa, distúrbio fonético, desvio fonológico, problema de audição, criança especial, tudo o que vocês puderem imaginar, eu atendi. E isso me deu uma experiência muito grande. Depois, eu fui convidada para trabalhar aqui na FEMIG, no CTI da FEMIG. E daí eu fui fono do CTI da FEMIG e da enfermaria do Hospital FEMIG. Me deu mais uma talagada de experiência nas costas. Foi muito difícil, mas foi muito massa mesmo. Então, você conhece, Jânia? Gente, pouquíssimas pessoas conhecem Dores do Turvo, mas ao mesmo tempo todo mundo conhece, porque não tem uma vez que eu abro a boca pra falar que eu morei lá, que alguém não levanta a mão e fala, conheço, tem parente? Não entendo o que acontece com Dores. Muito bem. Ok, Júnior. Então, ei, amiga da linda, que saudade de você. Então, e aí eu fui trabalhando em Dores do Turvo. E o que aconteceu? Aí agora vocês vão ver como que as coisas vão se encaixando. Lá em Dores do Turvo, as pessoas, os secretários de saúde, de educação, de assistência social, descobriram que eu falava bem em público e começaram a me convidar para dar palestra. Então tinha palestra na escola de sexualidade, eu que ia dar, tipo, nada a ver, mas ok, vamos lá. Como chama aquilo? Conferência Municipal da Saúde, Conferência Municipal da Assistência Social, Conferência Municipal da Educação, tudo era eu que fazia, tudo em Dores do Turvo, que tivesse que falar, podia ter alguém aqui de Dores, né, pra contar que é verdade. Tudo que tivesse que ter palestra, era eu que fazia. Tinha encontro na Regional de Ubai, tinha que falar alguma coisa, era eu que ia. Então, aí eu fui aprendendo, fui pegando know-how, e o mais importante, eu fui me apaixonando por esse negócio de palco. Eu apaixonei, gente, grande demais com esse negócio de falar em cima do palco, de falar pra muitas pessoas. Esse trem me seduz de uma forma que vocês não fazem ideia. É a minha grande paixão. E aí o que aconteceu? Eu observei isso, falei, cara, eu gosto desse trem, de falar em público. E aí depois eu comecei a trabalhar em Desterro do Melo também, e Desterro do Melo foi a mesma coisa. Conferência Municipal da Saúde eu fiz, da Educação, palestra de drogas, tipo, eles me davam, eu estudava o tema e ia lá e falava, entende? Mas enfim, eu ia falando, gente, ia falando. E aí eu me lembro, eu tenho duas amigas que na verdade são primas também, que é a Heloísa e a Lígia Lima, e elas são palestrantes. E eu me lembro de eu vir cortar cabelo com elas são visagistas, e falar assim com a Lígia, Lígia, meu sonho é ser palestrante, como que você faz? Porque elas trabalham com palestras de visagismo e curso. Eu quero tanto ser palestrante. Mas aí, gente, eu chegava em casa e eu pensava assim, meu Deus do céu, o que eu tenho para falar para esse povo? Eu não tenho nada para falar, não tenho nada. Porque quando era nas prefeituras, eles me davam um tema e eu falava, mas eu falava, vou lançar uma palestra sobre o quê? O que eu tenho para falar? Entende? Tipo, não tinha lógica, eu não tinha o que falar. E daí eu fui descobrindo, aí sim eu comecei a me planejar. Daí eu pensei, cara, eu quero muito ser palestrante. O que eu tenho para falar? Nesse meio tempo, eu fiz a pós em neurociência e depois eu vim para Barbacena. Eu passei no concurso aqui em Barbacena e em Desterro do Melo, então eu ficava revezando BQ e Desterro do Melo. Nessa altura do campeonato eu já tinha 2 filhas, a Lala também já estava na parada, então eu tinha 2 filhas, 2 empregos em cidades diferentes, 2 cachorros e acho que 3 gatos. Mais ou menos isso. Era assim, era uma loucura a minha vida. Gente, mas era uma loucura generalizada. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo... Ei, Lili, linda, muita saudade, Lili. Você não mora mais em Barbacena, não vem mais aqui ver a gente? O que aconteceu? Nesse momento, eu chegava em casa, todo dia... Olha só, gente, eu ia para Desterro do Melo, voltava... Na verdade, no início eu dava aula, porque Barbacena eu sou efetiva como professora e Desterro do Melo era como fono. Daí, eu dava aula em Barbacena para 17 alunos, não esqueço isso, de 5º ano. Saía, vinha em casa, almoçava, ia para Desterro do Melo, eu atendia em torno de 20 pacientes por dia. Aí pegava o carro, voltava para Barbacena. A hora que eu chegava em Barbacena, tinha 2 filhos, 2 gatos, 2 cachorros, me esperando. Eu era a mulher mais
pilhada que vocês poderiam conhecer na face da terra. Eu não falava, eu rosnava, entende? Eu não sabia dialogar, eu sabia brigar, eu sabia... Ai, sabe, eu era assim, eu vivia em ponto de bala. Aí o pau torava, né, filha? Ô, gente, mas é o pau torava real, oficial. Coitadas das minhas duas filhas, Júlia e Lara, elas padeceram na minha mão. Eu acho que o sistema lá em casa era até hitleriano, de tão... Não era só brava, porque brava eu ainda sou. Mas hoje eu sou brava madura, brava comedida, tá rindo, né, Sabrina? Hoje eu sou uma brava educada, ponderada, eu sou uma brava que tem inteligência emocional. Agora, naquela época, gente, quem convivia comigo tinha que me amar muito, porque eu era muito ranzinza, muito mal-humorada, pode ter medo mesmo, filho. Muito mal-humorada, muito estressada. Eu acordava, eu tinha que estar na escola às 7 horas, eu acordava tipo 15:07, enfiava uma roupa e saía correndo, nervosa, sabe? Era assim, a vida era assim. Era o tempo todo assim, sabe? Sabe aquela coisa? Eu era a flor da pele. Eu tava sempre pronta pro ataque. Era isso, entende? Eu tava sempre tão cansada, tão sobrecarregada com todas essas funções que a sociedade coloca nas costas da mulherada e que a mulherada acha que tem que cumprir, né? Porque a gente não tem. Vocês vão ver ao final aqui que a gente não tem que cumprir tudo que a sociedade espera da gente. Quem tá falando aqui, olha, eu também já fui assim. Deus me frie. Amiga, acho que é eu, tu, eles, nós, vós, eles. Né? O negócio é aprender a sair dessa. Né? Ser e continuar sendo é que não dá. Né? Pra que eu vou continuar sendo a mesma pessoa se eu posso ser uma pessoa melhor todos os dias da minha vida? E aí, gente, nesse meio tempo, nesse vucu-vucu, nessa confusão, eu fui convidada para assumir uma direção de escola. E aí eu, olha só, aí eu falei, beleza, né, vou assumir a direção de escola e vai ficar mais tranquila a minha vida. Só que o que aconteceu? Eu tive que pedir para assumir a direção de escola aqui em Barbacena, eu tive que pedir a exoneração do meu cargo de Desterro do Melo. E pra mim foi ok, porque vocês lembram que eu contei? Que lá no segundo período de fono eu decidi que eu não queria fazer isso. Só que escola virou uma cachaça pra mim, eu sou viciada em escola, eu amo. Aqui tem a Sabrina, que já trabalhou comigo, não sei se tem mais alguém em escola, nós trabalhamos juntas na PAI. Eu amo trabalhar em escola, eu amo. Escola é minha verdadeira... A Pri, nós trabalhamos juntas, né, Pri, muito, muito, muito tempo. Daí eu pedi a exoneração do meu cargo de Desterro do Melo, e vim ficar só em Barbacena na direção de uma escola lá no 9 de março, na Escola Municipal Tony Marcos. Ô, gente, minha paixão, tem uma pá de aluno meu aqui. Tem Damiãozinho, que é meu aluno lá do 9 de março. Eu amava aquela escola, eu amava aquele lugar, eu amava aqueles meninos. Ainda amo, né? O amor não passou, não. Eu não trabalho mais lá, mas o amor continua. Eu me acabava naquela escola, gente. Eu brincava de torta na cara com os meninos e eu me divertia a rodo. Só que quando eu cheguei lá, eu olhei para a estrutura da escola e falei, cara, eu não tenho conhecimento para gerir uma escola. Então eu vou procurar. Até a Lara, gente, minha filha, fala que foi a melhor época, porque a gente vivia junto, entende? Eu levava as meninas para lá quando eu tinha festa, a gente fazia excursão, as meninas iam junto, era muito legal. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar um curso de gestão, porque eu me lembro inclusive que na época a Pri era coordenadora e tipo, pedagogia tava dominado, porque a Pri tava lá, entende? Eu não precisava saber pedagogia, porque a Pri sabia pra mim, pra ela e pra nação inteira. O que eu precisava era saber gestão, isso eu precisava. Deixa eu ler o que tá aqui. Não precisamos ser super poderosos, porque a sociedade decidiu que isso ia ter sucesso. Cara, eu vou falar ainda um pouquinho sobre isso, porque isso pra mim é um ponto crucial de uma mudança uma transição de carreira bem feita. Tinha palco e microfone, né, Pri? Ih, gente, eu subia no palco, eu cantava com os meninos, era muito bom. Bom, então, aí eu fui procurar um curso para trabalhar gestão. E na época tinha acabado de lançar o curso de coach. Daí eu fiz life coach, fiz professional coach, fiz análise DISC. Comecei com esses 3. Fiz esses 3 cursos e comecei já a usar dentro da escola. Só que eu achei, eu gostei, sabe? Sabe quando você experimenta uma comida gostosa e você quer voltar sempre no restaurante? Eu descobri que esse negócio da mente humana, a comunicação, me seduz, entende? E aí, nesse momento, quando eu terminei os cursos de coach de análise DISC, eu descobri sobre o que eu ia falar para as pessoas. Eu ia falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu ia falar sobre comunicação eficaz.
Aí sim eu me encontrei. E aí, nesse momento, eu comecei a ter um planejamento real de vida. Eu me preparei muitos anos. Alguns sem saber que eu estava me preparando. Era Deus me preparando. Outros, Deus me preparando, mas com o meu conhecimento. Eu tinha consciência de que Deus estava me direcionando e que era aquilo mesmo que eu queria. E daí eu comecei a correr atrás de estudar desenvolvimento pessoal. Daí eu fiz o curso de inteligência emocional com o Paulo Vieira. Magnífico, 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 magnífico. É isso que eu tenho pra dizer. Foi maravilhoso, maravilhoso. Ei, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo. Caio também é PNLista. Bacana ter você aqui. Obrigada. E aí, então, o que aconteceu? Eu fiz o curso de inteligência emocional. E aí, gente, eu sentada, eu não esqueço disso, cara. Como que as coisas... Olha, quando Deus decide, quando Deus olha pra você e fala, é isso que eu quero de você. As coisas vão fazendo assim, ó. Sabe? De forma rápida, de forma eficaz. Olha o que a Júlia acabou de escrever. Voltou muito mais leve desse curso, né? Elisa, antes desse curso de inteligência emocional, e Elisa depois desse curso. Eu voltei outra pessoa. E durante o curso, eu levei um bloquinho, né, de anotação. E eu montei um curso, durante o curso, montei um curso de inteligência emocional para adolescentes, que é a minha grande paixão, são os adolescentes. Cheguei em Barbacena, liguei pro Colégio Desafio. Olha só, gente, a ousadia que vem do Senhor. Deixar isso bem claro, a honra, a glória do Senhor, não é nada meu. Sou ninguém, gente. Se Deus virar as costas pra mim, que Ele nunca vai fazer isso, eu não sou ninguém. Então, olha a ousadia que Deus me deu. Eu montei o curso lá durante o curso de inteligência emocional. Te amo, tia. Obrigada. Minha tia, gente, linda. Aí, eu peguei, liguei pro Desafio, falei, Dona Vitória, tô com um curso aqui. Você quer ver? Falou, quero. Levei, Dona Vitória amou a ideia. E daí eu dei treinamento de inteligência emocional para os meninos do 3º ano do ensino médio, para os meninos do 9º ano do ensino médio. No ano seguinte, a ousadia aumentou um pouquinho. E aí eu fui atrás do secretário de Educação de Barbacena. Falei com ele, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Fui atrás da secretária de governo, na época Cacilda. Falei, olha, meu projeto é esse, esse, esse. E aí a gente começou. Eu com a Andréia, psicóloga, nós remontamos todo o curso de inteligência emocional e eu treinei as escolas municipais de Barbacena. A gente dava treinamento para o 9º ano e para o 5º ano, que são séries em fase de transição, que precisam de um apoio, né, maior. Isso é tema para uma outra live, né? E aí a coisa foi acontecendo, as pessoas começaram a procurar. Muito bem. Aí eu descobri a programação neurolinguística. Eu fui fazer o curso em Belo Horizonte com o Maurício Lima. E, gente, sabe quando você se encontra? Sabe quando, assim, acende um holofote na sua cabeça? Foi isso que aconteceu quando eu entendi a programação neurolinguística, quando eu aprendi PNL. E eu aprendi com o melhor do mundo, Maurício Lima. O cara é simplesmente o cara, tá? Ele é o cara. E aí, assim, acendeu uma luz na minha cabeça. Falei, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Pausa dramática. Bárbara lindona, obrigada por você estar aqui, que delícia. Bom, então, aí eu fiz o curso de PNL, reformatei todo o curso de inteligência emocional, criei outros cursos, juntei com a minha amiga da querida Silvinha e nós montamos um curso de inteligência emocional feminina para Belo Horizonte, porque a Silvinha é de Belo Horizonte. Demos o curso em BH, foi assim, extraordinário. Imagina assim, gente, eu lembro quando o curso acabou, a Silvinha olhou pra mim, eu olhei pra ela, nós sentamos na cadeira, começamos a rir, ela virou e falou assim comigo, a gente fez um curso do nada. Falei, a gente fez um curso do nada, cara, numa cidade, numa capital, em Belo Horizonte, cara. E o curso foi simplesmente sensacional, foi maravilhoso, entende? E aí as coisas foram acontecendo, e aí sim, nesse ponto eu não vou dar muito detalhes, porque foi isso. Comecei a ser convidada para palestra na FEMIG, na Epicara, aqui em Barbacena, e o nome foi aparecendo e as coisas foram acontecendo. Preciso falar mais uma vez, a honra e a glória são do Senhor, sabe por quê? Porque senão fica parecendo que eu tô querendo me vangloriar. E não, porque eu sei que é Ele, é dele, é por Ele, que eu sem Ele não sou ninguém, entendeu? É tudo, ó, é tudo dele. Desbloquear o dispositivo primeiro. Gente, a Siri tá falando comigo, peraí. Não preciso desligar isso, senão ela vai ficar falando horrores. Siri, cala a boca, minha filha. Não foi, amiga, foi fantástico. Aí beleza.
Aí nesse ponto eu conheci a Michele do Prepara. A Michele gostou dos meus cursos. Nós começamos a dar curso nos municípios aqui perto. Fomos para Itutinga, fomos para Barroso, Dores de Campos. E aí veio a pandemia. Gente, quando começou a pandemia, presta atenção. Nós tínhamos curso fechado, Michele e eu, para todos os finais de semana dos próximos 2 meses. Curso presencial. Nós tínhamos curso de... aí eu fiz abertura da Semana da Educação de Barroso, a gente fez mediação escolar em Itutinga. Não, gente, o negócio começou a acontecer de uma forma absurda. Aí veio a pandemia. Eu e a Michele paramos, olhamos uma pra outra e falamos, e agora, José? E agora? O que vai acontecer com a gente? E aí a Michele reestruturou tudo pra coisa acontecer online. Gente, olha, eu preciso inclusive manifestar aqui minha gratidão, Michele. Ela fez o negócio acontecer de uma forma escandalosamente maravilhosa online. E aí, mais uma vez, os cursos começaram a bombar, a coisa começou a acontecer e foi. Essa é a minha história. Nesse meio tempo, tem mais alguns detalhes importantes que eu pulei. Eu fiz, e é importante, tá? Eu vou falar isso tudo aqui e depois eu vou explicar por que eu tô falando. Eu fiz o curso eu formei fono, né, lá no magistério de ensino médio, formei com a Silvinha. Depois eu fiz magistério, fiz magistério, né, me formei professora. Depois eu fiz fono, fiz uma pá de curso nesse meio tempo, fiz 2 especializações. Fiz minha pós em neurociência. Depois eu fiz life coach, professional coach, análise DISC. Depois eu fiz o curso de visagismo com a Heloísa e com a Lígia Lima. Depois eu fiz o curso de programação neurolinguística. O curso de PNL, gente, eu fiz 2 vezes com Maurício Lima, 2 vezes na casa da PNL e fiz 1 vez com o Cláudio Lara, em São Paulo. E depois eu fiz hipnoterapia com o André. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Acho que não. Elisa, por que você tá falando isso? Vamos contar de novo, olha. Professora, fono, neurocientista, life coach, professional coach. Cada um desses é um curso diferente, tá, gente? Análise DISC, tô pegando cola porque eu não sei todos de cor. Visagismo, PNL 4 vezes, tá? Esse detalhe é importante. Fiz 4 vezes o curso PNL e fiz hipnoterapia. Elisa, por que você tá falando isso? Eu estou falando isso porque agora eu quero entregar para vocês aquilo que eu prometi no início da live. Os 3 tópicos passo a passo para se fazer uma transição de carreira bacana. O primeiro tópico é esse. Prepare-se. Prepare-se. Vocês estão entendendo que eu tenho 8 formações diferentes? Curso para pendurar na orelha, curso... Gente, é assim, olha, o Maurício Lima fala lá assim, libera um curso de... como que foi o último que eu fiz? Linguagem 5 estrelas, de comunicação eficaz. Eu faço. A Neiliane também faz todos. A Neiliane tá aqui também, PNLista lá do Maurício Lima também. São os bracinhos do Maurício Lima, os frutinhos dele. Então eu fui... Ei, Yudi lindão! Então eu fui me preparando. Não foi assim... fiz o de transtorno do sono, verdade, filha. Não foi assim, quero ser palestrante, vou começar a falar em público. Não, gente, eu fiz 8 formações. Eu passei 10 anos me preparando antes de começar. E vocês pensam assim, já acabou seu estudo, Elisa? É nunca que vai acabar. A gente tem que estar sempre se renovando. Então, primeiro ponto, você precisa se preparar. Não adianta, gente. Olha, sonho sem preparação é só sonho, não vira meta, não se torna eficaz. Então, vamos lá. Quais são, então, tia Elisa, as 3 coisas, gente, professor vira tipo o resto da vida, viu? Quais são as 3 coisas? Notem tanta coisa que eu não falei, né, que eu precisava falar. Dá tempo? Acho que não. Acho que eu vou para esses pontos aqui e a gente faz uma outra live, tá bom? Então vamos lá. Vou dar 3 pontos para você, porque esse que eu falei agora não é o primeiro. O primeiro ponto. Então vamos lá. Estou na minha carreira, não gosto do que faço, não amo a minha profissão, mas preciso do dinheiro. Ok, eu também precisava e fiquei muito tempo
dependendo da minha profissão primeira, que era fono, até me organizar para conseguir sair. E ainda assim, gente, eu atuo como professora ainda hoje. Eu sou efetiva do município, então eu continuo, eu não saio não, tá? Eu sou professora. Dou aula pra... Esse ano eu não tô mais, mas ano passado eu estava no primeiro período. Amo! Então, primeira coisa que você precisa fazer, vou pegar a cola, é ter um destino bem definido. Olha só, gente, quando você entra no táxi, a primeira pergunta que o taxista te faz é: para onde você vai? Sabe por que ele te pergunta isso? Porque se você não souber para onde você vai, ele não tem como te levar. Então a primeira coisa que você precisa saber é para onde você quer ir. Porque senão você não sabe o caminho, não tem mapa, entende? Se eu não sei o meu destino, eu não tenho um caminho. A primeira coisa que você precisa definir é o que você quer. O que por enquanto ainda é só sonho. Decida o que você quer. Seja específico na sua decisão. Tem duas ferramentas que eu ensino no método PDG de inteligência emocional, que é o BFO e a Meta Smart, que são bem similares, tá? São só escolas diferentes, mas são bem similares, que é como formular um objetivo neurologicamente correto. Como formular um objetivo que comunique com o consciente e com o inconsciente ao mesmo tempo. Porque a nossa mente inconsciente, gente, ela se comunica de forma diferente da mente consciente. Não dá pra eu falar isso aqui hoje. Pode ser tema pra uma outra live se vocês quiserem, mas não dá agora. Porque senão eu vou ficar... Nosso Deus. Então a primeira coisa que você precisa ter é um BFO. Uma boa formulação de objetivos. Você precisa ter clareza, ter muito nítido o que você quer. E aí essas duas ferramentas ajudam pra caramba, que é o BFO e a Meta Smart. Quer que eu fale sobre ele? Depois me manda um direct, Elisa, faz uma live falando de BFO e Meta Smart, que eu faço, tá bem? Então você precisa ter um objetivo muito bem formulado. Você já descobriu o fim? Agora você vai voltar e vai pensar no seu plano de ação. É assim, olha, gente, todos nós temos um estado atual e um estado desejado. O estado atual é onde a gente se encontra hoje. O estado desejado é onde eu quero chegar. Entre o estado atual e o estado desejado, existe um caminho. Esse caminho é o que a gente chama de plano de ação. Você precisa ter um plano de ação eficaz. Te respondo, só um segundo. Você precisa ter um plano de ação eficaz. Ok? Para isso, tem que ter um objetivo bem formulado. Gente, pelo amor de Deus, não adianta você achar que você vai pensar no caminho sem saber o fim. Não adianta. Começa corrigindo a sua rota por aí, ok? Então, primeiro ponto, tenha um destino bem definido. Segundo ponto, tenha um plano de ação, ok? Terceiro, gente, tem tanta coisa que eu queria falar nesse plano de ação. Ai, meu Deus. Terceira coisa, durante o plano de ação, tem algumas coisas que você precisa observar. A primeira delas, prepare-se. É aqui que entra. Prepare-se. Gente, vocês já imaginaram eu subir num palco, igual eu já subi para falar para 1.500 advogados, quando eu fiz a abertura da Semana Jurídica lá no Aprendiz, 1.500 estudantes de direito. Você já imaginou o que é você falar para essa pessoa e você não ter bagagem? Você não ter ferramenta para apresentar? Nossa, olha, eu já fui pega em cada saia justa que vocês não calculam. Só que eu estudei, eu sei o que eu tô falando, eu sei tudo. Nunca. Por isso que a preparação ela é constante. A gente nunca termina os estudos. Nunca. Os estudos têm que estar em dia todos os dias. Ok? Muito bem. Segunda coisa, mantenha o tempo todo... Gente, eu preciso beber um pouquinho d'água. A boca tá seca. Mantenha latente na sua mente a sua visão final, o seu objetivo. Sabe por quê? Vão ter dias ruins. E não vai ser um nem dois não, gente. Vai ter uma pá de dia ruim. Nesses dias ruins, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você precisa ter uma visão clara do que você quer. Porque quando você tem uma visão clara do que você quer, você se alimenta disso. Você se alimenta... Já respondo. Você se alimenta dessa visão, desse sonho. É ele quem vai te motivar, ok? Então tenha uma visão muito clara e mantenha ela latente na sua mente, ok? Terceira coisa, persevere.
persevere. Errou hoje, não deu certo hoje, não fez o que tinha que fazer hoje, amanhã é um novo dia, começa amanhã de novo. Não fique esperando a próxima segunda, não fique esperando o próximo ano. Todo dia é dia de recomeçar. Falei isso no início da live. O fim é a morte. Você tá vivo, filhinho? Tem esperança. Você tá vivo? Tem possibilidade. Você tá vivo? Você pode recomeçar. Para com esse negócio de, mas a minha vida agora, sabe? Síndrome de bichinho, tipo, minha vida é tão ruim. Meu Deus, nossa, nada dá certo pra mim. Não, filhinho, aqui, ó, presta atenção uma coisa. Deu certo hoje, não? Amanhã é um novo dia que tem 24 horas pra você poder recomeçar. Deu certo amanhã, não? Depois de amanhã tem mais 24 horas pra você. Adivinha? Olha o segredo que eu vou te contar. Todo dia, quando você acorda, você tem um dia inteiro pela frente. Olha que massa! É você quem decide o que você vai fazer com esse dia inteiro que você tem pela frente. Elisa, então você não fica triste? Tá bom, viu, gente? Eu sou um ET, né? Claro, gente, que tem dias tristes. Acabei de falar isso, vão ter dias que vão ser ruins. E é por isso que você precisa ter na sua mente, latente, o seu objetivo. Porque é ele que vai te dar esperança, ok? Próximo ponto. Aprecie a paisagem. Aprecie o processo. Você tá focado aqui, mas a sua vida tá passando. A sua vida está passando. Enquanto você não chega aqui, esse processo precisa ser prazeroso. Esse processo você precisa apreciar, você precisa viver. A vida não para você atingir as suas metas. E aí depois, se você atingir sua meta com 60 anos, você vai olhar pra trás e falar, o que eu fiz com a minha vidinha medíocre, Jesus? Por que você vai ter uma vida medíocre? Então, as suas metas, os seus sonhos, eles têm que estar alinhados com uma qualidade de vida. Porque senão você não vai ter força pra perseverar. Então lembre-se disso, aprecie a paisagem. Paisagem, ok? Todo dia é dia de ser feliz, combinado? E o último, e talvez o mais importante para quem está fazendo transição de carreira. Não busque perfeição, busque evolução. E aqui cabe um testemunho. Comecei com esse projeto novo com o Lúcio e com o Júnior, de fazer o curso o Método PDG de Inteligência Emocional gravado. Quando eles me fizeram essa proposta, eles vão fazer gravado, eu falei, cara, gente, não dá, eu quero ao vivo, e eu discuti com eles, mas adivinha quem venceu? Eles. E nós decidimos fazer gravado. E aí, o que aconteceu? Foi um grande desafio pra mim, porque falar ao vivo, online, é uma coisa. Gravado é outra bem diferente. E por várias vezes eu pedi ao Júnior e ao Lúcio, deixa eu voltar, não gostei desse módulo, tá ruim, vamos recomeçar. E daí, tanto o Júnior quanto o Lúcio diziam pra mim, tá ótimo, é esse que nós vamos lançar. Pro próximo, a gente vai refazer. Pro próximo, a gente vai refazer. Nós vamos buscar evolução todos os dias, mas nunca perfeição. E foi isso que a gente fez. O curso agora tá gravado, cara, tá engatilhado, em ponta de bala. Mas se eles não tivessem me lembrado disso, de que perfeição não existe, mas evolução sim, talvez o curso não estivesse pronto. Então, fica também outra dica. Tenha perto de você pessoas que estão dispostas a sonhar como você sonha, sonhar o seu sonho junto com você e que te impulsionem, que te empurrem pra frente. Porque, gente, a vida inteira da gente vai ter uma pá de mano pra falar, vai dar certo não, mas tem outra pá de mano pra te falar, cara, só vai, entende? Vai ter encontro ao vivo também, verdade, Júnior. Eu falei tanto na cabeça deles que eu queria um encontrinho ao vivo que eles deixaram. Então, durante o método PDG de Inteligência Emocional, tem módulos gravados e tem 3 módulos ao vivo. Tá vendo? Quem não chora não mama. Pode deixar que eu vou passar os detalhes do curso. Bom, então, gente, backtracking. Tem um destino bem definido. Formule uma meta. Transforme o seu sonho numa meta neurologicamente correta. Segunda coisa, tenha um plano de ação eficaz. Terceira coisa, durante o plano de ação, prepare-se. Mantenha sua visão de futuro clara. Persevere, aprecie a paisagem e busque evolução e não perfeição. Combinado? Foi assim que eu fiz a minha transição de carreira. Agora, presta atenção. Vocês observaram que todos os cursos que eu fiz na minha vida falavam de desenvolvimento pessoal e falavam de comunicação, de funcionamento da mente?
Isso era Deus, sabe? Era Deus o tempo todo encaixando as pecinhas para que eu pudesse fazer aquilo que é vontade dele. Aquilo que é vontade dele. Porque, gente, é tudo dele, para ele e por ele. E sem ele, nada. Nada vale a pena. Nada vale a pena. Eu não consigo fazer uma live sem falar das minhas crenças, porque é a minha história de vida. Segura esse outro aqui, filho. Muito bem. São duas de mim, uma com voz e uma sem voz. Vamos lá. Bom, o que eu ia dizer? Eu ia responder. Sim, PNL resolve procrastinação, sim. Depois me manda um direct que a gente agenda uma sessão pra você. E daí, olá, a gente podia fechar essa câmera. Pronto. A gente agenda uma sessão e combina tudo direitinho, tá bom? O Jesus! Teve outra pergunta. Peraí que eu vou achar aqui. Peraí, tem que usar o outro. Pode deixar, filho. Ai. O que foi que você me perguntou? Foi a respeito da procrastinação? Qual curso que foi mais importante para a definição da minha carreira? PNL. Indubitavelmente, gente, eu sou PNLista de alma. Eu amei todos os cursos que eu fiz. Mas de todos, nada é tão profundo quanto programação neurolinguística e nada traz um nível de resolutividade para conflitos como a programação neurolinguística. Eu desconheço. De tudo o que eu estudei, PNL, gente, é sensacional. É sensacional. Para mim, não tem ferramenta mais eficaz do que a programação neurolinguística. Ok? Bom, muito bem. Olha só, a partir de hoje, toda segunda e quarta teremos lives, sim, senhores. Teremos lives com convidados. Eu já tenho aqui programado live com a Julie. Nós vamos falar sobre autoconhecimento e autoimagem. Tenho live com a Adriane Gomes. Nós vamos falar sobre identidade imperdível. Tenho live agendada com a Vanessa, que é uma PNLista de BH. E nós vamos falar sobre constelação familiar. Tem live com a Bárbara, que é coach, e nós vamos falar sobre programação, sabe? Tipo, hábito, como criar um cronograma eficaz. Então, fica ligado, toda segunda e quarta temos live. E se você tá mega curioso para saber a respeito do método PDG de inteligência emocional, fica ligado aqui. Porque daqui a pouquinho ele vai ser lançado. E eu tenho certeza, gente, que quem fizer vai amar. Porque eu tô amando, então assim, eu tô muito apaixonada com esse curso. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigada a vocês todos que vieram aqui hoje me dar aí um carinho especial. Muito obrigada, minha família, que tá sem... Gente, minha família é muito massa. Minha família é muito massa. É assim, eu aviso que vai ter live, entra todo mundo. É claro que eu não posso deixar de falar a respeito da Aninha, né? Que é sempre a primeira a entrar e a última a sair. Muito obrigada, minha família querida, meus amigos, meus filhos. Um beijo para vocês. Obrigada, Lúcio, Júnior, que estão aqui comigo, meus parceiros, meus companheiros aqui. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Agora eu não sei como que eu desligo. Eu acho que eu tenho que desligar aqui. Peraí, gente. Beijo, povo de bem.